Continuando a aula de suporte e resistência. Eu falei sobre os pontos simples de marcar suportes e resistências, né? A gente vai marcar ali os topos e fundos, e a gente vai ter nosso suporte e resistência. Só que uma outra forma e mais profissional de marcar suporte e resistência seria basicamente você pegar as zonas de suporte e resistência. Opa, mas zona, o que é isso? Zona, às vezes você vai ver um candle ou vários candles vindo para baixo, por exemplo, aqui assim, e esse candle, às vezes ele deixa uma zona de proteção. O próximo candle, de repente, ele abre aqui, testa um pouquinho para baixo, sobe, né, vai lá em cima, volta, tal, deixa essas zonas de proteção também. E os próximos candles, pode ser que ele acabe subindo, ele suba, mais uma hora, em algum momento, esse preço ele tende a voltar. Ele volta, e vamos supor que ele segure mais ou menos nessa região aqui. E daqui ele volte a subir. Tá, mas aí a gente tinha aqui um suporte aqui e ele chegou próximo e não passou. Sim, ele não passou. Mas por que ele não passou? Porque nessa região aqui, se a gente marcar a partir desse fundo aqui, a partir desse fundo e pegar esses fechamentos aqui, a gente tem uma zona de proteção. Nesse caso aqui, Então, toda vez que o preço voltar nessa região aqui, a memória é o quê? Que aqui, teve muita briga, muita venda, muita compra, e os compradores estavam posicionados aqui e não quiseram deixar passar daqui. Não era interessante para eles que o preço passasse aqui para baixo. Então o preço vem, volta aqui, né, para fazer o teste, aonde? Na zona de proteção. Não consegue passar, às vezes ele deixa sombra aqui também, não consegue passar e volta a subir. Às vezes ele sobe e volta aqui embaixo. Só que aí ele às vezes ele não vem aqui direto, só aqui sobe. Ele vem um pouco mais embaixo. Aí ele já sobe aqui de novo, testa de novo. Ele vem e encontra essas zonas aqui de proteção. Essas zonas de proteção para a gente é importante de entender isso daqui e saber que o preço não vai passar com facilidade quando tiver as sombras, né? Essas sombrinhas aqui, que é a zona de proteção, e você notar onde que está sendo o fechamento mais alto, ou até mesmo você começa a partir do primeiro fechamento aqui, Você começa a contar a partir daqui. Depois que o preço subiu, voltou e fechou aqui, você já ajusta essa zona de proteção para esse fechamento aqui, o fechamento seguinte, para ver onde que ele está fechando. Essa, para a gente aqui, vai ser sempre a nossa zona de proteção. Vamos ver isso no gráfico, por exemplo. Aqui, preço veio caindo, subiu, caiu, subiu, caiu, subiu. Tá, aqui ele deixou um fundo para a gente e deixou um topo, não foi isso? Beleza, vamos traçar isso daqui, desse fundo até o fechamento aqui, vamos jogar isso para frente. Não vou tirar o desenho aqui só para vocês terem uma noção. A mínima do mercado, fechamento, próximo fechamento aqui um pouco mais alto. E beleza, daqui, mercado, você vai falar assim, mas aí você está vendo o gráfico, tá? Você está vendo isso daqui, mercado foi, voltou perto, subiu, chegou próximo aqui, né? E veio, veio, tocou aqui dentro e subiu. Mas aí o preço aqui não subiu muito, subiu pouco, mas subiu. Aqui foi importante porque o preço não passou com facilidade. Se a gente olhar isso daqui para frente, eu não sei se vai acontecer ou não, mas se a gente olhar essa zona daqui para frente, não sei se o preço vai voltar aqui,
Mas se o preço voltar nessa região, não foi lá. Mas se o preço voltar nessa região aqui, quando ele voltar aqui, ele vai encontrar a força vendedora atuando nessa região. Então o preço ele tende a vir aqui assim, cair. Aí de novo, ele tende a testar novamente, cair. Quando ele romper, poxa, rompeu, já tem que ligar o alerta, porque se ele testar aqui e não conseguir passar para baixo novamente, a gente vai com ele comprado. Essas são as formas de marcar a zona de proteção. Para baixo, mas aí deu certo, aí foi sorte, tal, tá bom, foi sorte. Pegando aqui, ó, esse ponto aqui, ó. Pegando esse ponto aqui, ó. Curtinho. O preço, ele tinha deixado essa zona aqui pra gente. Poderia ser essa daqui? Poderia. Só que eu tô pegando aqui, ó, a mínima com o fechamento aqui, ó. O preço veio, fez o quê? Tocou aonde? No fechamento aqui, ó. No início da nossa zona de proteção. Mas aí o preço rompeu. É óbvio que o preço vai romper. Ele não vai ficar só numa posição. Ele vai ter que romper para cima ou para baixo. Uma hora ou outra ele vai ter que fazer isso. Só que quando ele romper, você vai pegar o que? Você vai olhar o teste que ele está fazendo aqui. O teste está sendo aonde? O teste está sendo abaixo desse ponto aqui, ó. Abaixo desse ponto de mínima. Abaixo da zona de proteção. Daí o que o preço tende a fazer? Tocou aqui, ó, e caiu. Aqui é o nosso ponto de entrada. O nosso ponto de entrada pode ser nesse ponto aqui, ó, abaixo desse spin top, ou abaixo desse fundo aqui, ó. Esses são os pontos de entrada. O preço caiu. Beleza, lá na frente. Mas pô, que sorte é essa daí, cara? Que é isso? Foi direto? Não. Aonde que o preço segurou? Exatamente aonde? Exatamente aqui, ó. Ó. Mínima, fechamento. Ó, mínima, fechamento, lá na frente. O preço foi aonde? Tocou aqui, ó, voltou, brigou aqui dentro e depois, de novo, tocou nessa região. Passou com facilidade? Não. Por que não passou? Porque é zona de proteção. Isso daí é zona de suporte, zona de resistência. Antes era um suporte. Depois que rompe, vira resistência. São esses pontos que você tem que saber. São esses pontos que você tem que aprender a marcar. O preço foi, brigou e fez o quê? Nessa região de preço aqui, ó. O preço fez o quê? Passou para aqui para cima? Não. Por quê? Porque ele estava encontrando força aqui. Tinha gente disposta a vender nessa região e fez o quê? Caiu aqui. É isso que a gente precisa aprender. É isso que a gente precisa saber. Tá? Faz o teste aí no seu gráfico, essas zonas de proteção, esse suporte, tudo isso daqui é importante para você. Ideal é que você pegue isso sempre no fundo ou no topo do mercado. Por exemplo, aqui, ó, essa região aqui vai servir para a gente, ó, se a gente pegar a parte de fechamento de mínima aqui com fechamento e traçar isso para frente, isso aqui lá na frente para a gente vai fazer sentido. Vai fazer sentido, ó. Fechamento com a mínima. Mas ele pode romper um pouquinho? Pode, cara. Não tem problema. Ó, brigou aqui, subiu, brigou tal, subiu. E agora? Pô, cara, tocou aqui, caiu, velho. Ó, tocou aqui, subiu. Ó, a briga é onde? Nessa zona de proteção, cara. É isso que você precisa notar, é isso que você precisa saber. São essas marcações perfeitas que a gente precisa fazer. Tá? Poderia só marcar uma linha? Poderia só marcar uma linha. Isso ia servir? Ia. Só que quando você marca só a linha, daqui para cá, ó, você tá assim, ó, tocou aqui, vai embora. Agora vai embora. Só que não, você tem que saber que aqui, ó, aqui dentro é a briga. Aqui dentro é a briga. Eu posso pegar
eu posso pegar aqui, por saber que aqui é zona de proteção, eu posso pegar e fazer uma venda nesse ponto ou uma compra nesse ponto aqui depois que entra aqui para dentro. Posso vender aqui com saída aqui, ou melhor ainda, tá? Melhor ainda, pega isso e divide isso na metade. Divide isso na metade. Pega aqui, ó, divide na metade. Entra aqui na máxima e sai aqui na metade. Entra aqui na mínima, comprado, e sai aqui na metade. É só fazer isso, cara. Não precisa fazer mais nada. Marca esses pontos de consolidação ou de fechamento aqui, de mínima com fechamento ou máxima com fechamento. Faz essas marcações e traça para frente e paga para ver. Bota aqui, ó. Por exemplo, se você entrar aqui nesse ponto, entrou vendido aqui, o stop está onde? O stop está curto. Se ele passar aqui, igual aconteceu aqui, ó, você estopa curtinho. Mas se você pegar, você pega um pouco mais. Testou aqui, ó. Testou, não passou, tá vindo para baixo. Fechou abaixo aqui desse ponto, deixou nosso ponto de entrada, dá para vir com ele. Posso fazer o quê? Traçar aqui, ó, esse tanto aqui e projetar para baixo. Olha, foi o caso aqui, ó. Ele veio, testou, brigou, fez aqui de novo a consolidação, veio e fechou para baixo. Traça ele aqui, ó, projeta uma vez aqui para baixo, o alvo dele. É só fazer isso, cara, não precisa fazer mais nada. Precisa fazer mais nada, só isso. Então, além do suporte e resistência, né, que é o comum, aquela linhazinha que a gente marca ali, a gente tem as zonas de suporte e resistência. Essas zonas de proteção, a gente chama isso também de zona de proteção, é onde o preço não passa com facilidade, onde ele vai ter briga. Aqui é onde você deve atuar. Se você quer atuar protegido, são nessas situações. Funciona para todos os mercados? Cara, funciona. Funciona para tudo. Índice, dólar, pares de moeda, mercado americano, tudo. Vai funcionar para tudo. É óbvio que em alguns tipos de ativo a gente vai ter um pouco mais de falha, né? Ele vai falhar um pouco mais. A gente vai ter a zona de proteção aqui, ó. Essa zona de proteção, só que aí ele vai fazer algumas vezes isso daqui, ó. Ele vai para cima, vai falhar, depois ele volta. Presta atenção nisso daqui, presta atenção nisso aqui, ó. Ó, aqui não é a zona de proteção, aqui ele não está fazendo uma consolidação, beleza? Se ele rompeu aqui, o que ele precisa fazer? Dar continuidade no preço. Precisa dar continuidade no preço. Se ele não der continuidade no preço e voltar aqui para baixo, para essa região, ele vai fazer o quê? O alvo que ele não fez aqui em cima, ele vai fazer aqui para baixo. Só isso. Só anota isso, mais nada. Marca a zona de proteção. Traça o alvo para cima ou para baixo. Espera o ponto de entrada correto. Se ele falhou para cima, não foi no alvo, automaticamente ele tende a vir aqui. Se ele não vier para cá, ele vai estar formando um outro tipo de figura. Ele não paga para cima, não paga para baixo, ele forma uma figura de briga, uma figura assim de acumulação que a gente vai ver para frente também. Então precisa ter esses detalhes aí. O mercado financeiro é top, só que você precisa saber esses pontos importantes aí para evitar ser pego de surpresa. Essa aula foi curtinha, só queria mostrar isso para vocês e de forma bem simples, tá? Posso fazer isso em vários lugares, isso que eu fiz com vocês. Se eu traçar aqui, ó, a partir daqui para lá vai servir. Se eu traçar aqui, ó, pegar esse ponto aqui, ó, por exemplo, esse ponto de topo com esse fundo aqui, ó, aqui dentro, pra gente é uma zona de proteção. Uma pena não ter ido lá ainda, né? Mas na hora que ele for, a gente sabe que isso daqui é a zona de proteção. Acaba coincidindo com um ponto de briga para trás, ó. Se a gente fizer isso daqui, ó, aqui, eu tenho a possibilidade de botar aqui ou botar aqui, ó. Aqui fica maior, né? Mas eu posso fazer isso. Aqui é a mesma coisa. Posso pegar esse ponto de máxima e até mesmo esse fechamento aqui, ó. Esse fechamento aqui, ou se eu quiser ser mais tranquilo, eu posso jogar aqui em cima e traçar, ó. Ele vai dar sempre nesses pontos. Não tem jeito, cara, não tem jeito.
Essa aula aí eu acredito que seja uma aula top para você poder marcar o que é suporte e resistência da maneira mais fácil do mundo e da maneira que vai te fazer ganhar dinheiro daqui para frente. Valeu!